Olá, aqui é o professor Oliveira, represento a equipe de literatura e nós vamos comentar sobre a prova de hoje no segundo dia da segunda fase do vestibular da UFO. Olha, em geral, nós percebemos que em quase todas as provas ou em todas as provas nós tivemos temáticas comuns, temáticas que tangenciavam todos os aspectos de conteúdo. E especificamente falando, nós temos aqui a exploração do espaço urbano, que sem dúvida nenhuma é um problema bastante sério da sociedade brasileira e da sociedade mundial. O aproveitamento do espaço, tanto público quanto espaço privado. E nós temos na literatura algumas obras que de alguma forma permitem essa reflexão. Agora, a crítica que inicialmente nós gostaríamos de fazer é uma crítica muito simples. Nós sabemos que o objeto de estudo da literatura é a literariedade do texto. Aspectos de gênero, da narrativa, o estudo do personagem, das funções literárias presentes na obra. E a prova da universidade, nas suas 4 questões discursivas, explorou basicamente em todas as questões discussões de natureza social e desprezou em geral na prova a literariedade do texto, aspectos internos da própria literatura. E é essa crítica que nós gostaríamos de fazer, né? Um cuidado que se deve ter com o texto literário. Nós não podemos pegar toda a prova como pretexto para se estudar os aspectos sociais. Até porque, diga-se de passagem, que a literatura como arte transcende também algumas questões sociais. Não estamos dizendo aqui que os aspectos sociais devem ser desprezados, mas não podemos fazer da literatura um mero pretexto para se trabalhar essas questões. Agora vamos aprofundar algumas coisas mais em relação à prova, né? Então veja bem, em termos de nível de dificuldade, nós percebemos uma questão fácil, a questão relativa ao ensaio sobre a cegueira, lembrando inclusive, né, recentemente a morte de José Saramago, então a universidade prestigiou essa obra, e numa questão interessante, bem articulada, em que se pedia para trabalhar os personagens e a relação desses personagens com o espaço. Então o aluno que leu a obra conseguiria tranquilamente responder, né, essa questão. 2 questões de nível médio, uma questão que falava sobre paraísos artificiais, um conto chamado Um Criminoso, um personagem que está no prédio, isolado no seu apartamento da realidade do espaço, e ali ele vislumbra a cidade. Então a questão pedia para se trabalhar o espaço público e o espaço privado a partir do olhar desse narrador-personagem, né? E uma letra B que falava para se discutir essa problemática do espaço, né? E também nós tivemos uma outra questão, apenas aqui recordando um pouquinho, né, da prova, daquilo que foi cobrado do aluno. Nós tivemos uma outra questão também interessantíssima sobre José Paulo Paes, um poema que já foi cobrado, por sinal, que é o Shopping Center, uma ode que faz uma crítica à futilidade, né, e às relações fúteis do homem com a mercadoria, com o objeto de consumo. Aqui também vale uma crítica. Há que se tomar cuidado porque nós trabalhamos durante muitos e muitos meses em sala de aula com o aluno a riqueza da obra literária e a universidade tem cobrado de forma repetitiva os mesmos textos literários, os mesmos poemas. Então nós temos uma diversidade de obras para serem exploradas, né? E uma questão mais difícil, que é a obra aí de Oswald de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar, que pedia algumas questões que vão além do conhecimento literário, questões culturais mais profundas, né? E assim, vale a pena depois dar uma conferida na questão para se poder perceber isso de maneira mais clara. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, né? Pede, por exemplo, as influências culturais relativas ao estrangeirismo que se mesclam ou que se mesclaram à cultura brasileira no início do século XX. Então o aluno tem que conhecer, de alguma forma, bem as questões históricas, culturais desse período. Então uma questãozinha mais complicadinha, mas temos certeza que o aluno que leu a obra, que participou das discussões e debates, ele vai conseguir fazer isso daí com tranquilidade, né? Avançando mais um pouco, nenhuma questão que abordava só o conteúdo literário, nenhuma questão que só exigia interpretação daquele tipo, que põe um poema e pede para o aluno interpretar. Mas nós tivemos 4 questões que intercalaram conteúdo e interpretação, né? E aí, por final, ressalta-se a interdisciplinaridade. Veja bem, nós tivemos as quatro questões, né, interdisciplinares, a partir do momento que elas focam
elementos da sociologia, elementos da própria filosofia, da logística, da gestão urbana, o que torna também a prova, nesse sentido, avança bastante na prova, tornando interessante. E ressaltando-se aqui também, para a conclusão do nosso comentário, que a universidade, nos últimos anos, tem claramente, né, explorado os livros, obras literárias, o que é um aspecto muito bacana, né? Um grande abraço para todos, né, e até a próxima. Tchau, tchau.